Pessoal, tudo bem com vocês? Sou Beatriz Stênico, do Departamento de Marketing da Unimed Capivari, e convidamos o nosso colega médico cooperado da Unimed Capivari, Dr. Luciano de Camargo Pacheco Filho, mais conhecido como Tio Luciano. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mitos e verdades das gripes e resfriados. Olá, doutor Luciano, tudo bem? Tudo bem, e você, Tudo Bia? Como bem. É que vai? Tudo jóia. Então eu vou começar fazendo algumas perguntas, né, sobre o nosso órgão, um dos órgãos muito importante aí nesse contexto, né, como a gente costuma falar, por que serve o nariz? Só para cheirar, só para o odor? O que o nariz nesta parte é tão importante? O que acontece com o nosso nariz? Olá, pessoal. É sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente tem uma noção de que o nariz só serve para sentir cheiro das coisas, mas não é bem assim. O nosso nariz, ele tem uma função muito importante que é aquecer o ar que vai para o pulmão. Tá? Então, o que acontece? O nariz funciona como se fosse uma serpentina de chope ao contrário. Na serpentina de chope, o chope está no barril, ele passa pela serpentina e ele sai gelado na torneira, que é o contrário. O ar entra frio e passa pelas veias, pelos vasos sanguíneos que estão lá dentro, nas estruturas que eu não vou falar o nome, e vai aquecido para o pulmão. Essa é uma das funções do nariz, junto com sentir odor. E é por isso, Bia, né, que é muito importante a gente manter o nariz limpo. Sempre muito limpo. Porque o que adianta? Você agasalha a criança, você veste a criança, você põe meia, você põe blusa, você põe touca, você põe tudo e está com o nariz entupido respirando pela boca. Você está jogando ar frio para dentro do pulmão. Não vem a friagem por fora, mas vai a friagem por dentro. Por isso que é importante nós assoarmos o nariz quando estamos com resfriado. Vamos suar o nariz! A gente que tem criança pequena, vamos limpar o nariz, vamos assoar o nariz! Esse é o grande problema, porque a criança fica chupando. Aí ela joga catarro para os olhos, que acorda de manhã com o olho trancado, joga catarro para o ouvido, que dá dor de ouvido, muitas vezes até afoga com aquele catarro, acabou de mamar, vomita tudo. Então, é muito importante usar soro no nariz. Pode até aquecer aquelas coisinhas de soro que a gente usa para poder manter tudo, as vias aéreas nasais desobstruídas. Quanto mais entupido tiver, mais ar frio você está respirando. Então, não é que não adianta agasalhar, é muito importante agasalhar, tá? Mas é tão importante agasalhar quanto limpar o nariz, entendeu? Doutora, eu tenho umas perguntinhas aqui que a gente costuma falar de mitos e verdades, mas antes de eu fazer as perguntas, eu gostaria que o senhor explicasse uma coisa que assim, eu tenho muita dúvida, inclusive. Qual é a diferença entre gripe e resfriados? É a mesma coisa? Não, são coisas diferentes. O resfriado, a palavra já diz, resfriado. O corpo foi esfriado rapidamente. Tá? É a tal da friagem que os antigos falavam, né? Não pode tomar friagem. Por quê? Você, por exemplo, tá andando na praça, tá caminhando na praça, tá? Aí você lembra que você precisa entrar num banco para fazer alguma coisa. Os bancos são gelados. A hora que você entra, pega a tua senha e senta para aguardar o caixa te chamar, primeira coisa que acontece, o nariz começa a escorrer, porque está 17 graus lá dentro, estava 40 graus na rua. O nariz começa a escorrer, a garganta começa a raspar. Então, você está gripado? Não, você foi resfriado. Tá? O teu corpo está quente, esfriou rapidamente. Aquele catarrinho aquoso, aquela aguinha que escorre, está ali, a hora que você sair e esquentar o corpo, ela desaparece. Tá? Você esquentou de novo, você tirou o resfriamento. Só que aí vem uma bactéria que está no ar, um vírus que está no ar, ou que está na sua própria boca, tá? Um dente que está inflamado, um vírus, uma contaminação, uma pessoa que está do seu lado tossindo, essa bactéria usa aquele catarro para se alimentar. Aí vem a doença, a gripe. Quer dizer, resfriado é o resfriamento rápido do corpo que faz o aparecimento de uma secreção. Essa secreção serve de alimento para a bactéria, para o vírus, que vai se reproduzir ali provocando um quadro gripal.
Tá. Então, na verdade, doutor, quando a gente costuma falar, não vamos tomar sorvete que hoje está muito frio, não vamos andar descalços. Então, na verdade, isso não é um mito, isso é uma verdade. É uma verdade, porque a hora que você resfria o seu corpo rapidamente, você propicia o aparecimento de uma secreção de um catarro. E a bactéria, que é um bichinho oportunista, ele vai ali e começa a provocar doença. Por isso que quando você está resfriado, vem aquele catarro, parece uma clara de ovo, branquinho, e depois ele vai amadurecendo, ele vai ficando amarelo, esverdeado. Esse amarelo esverdeado já é uma secreção mais purulenta, quer dizer, já é a bactéria que está usando dela para se reproduzir. Então, aquilo que os antigos diziam, né? É verdade, né? Não tomar um sereno nessa época de inverno, não andar descalço, não tomar sorvete. Agora eu pergunto para o doutor. Repito, né? Eu tenho criança pequena, então eu tenho essa dúvida. Eu vou dar um sorvete para ele que ele está com vontade. É certo dar um copinho de água depois? Isso. Depois que tomar o sorvete, você botou gelado lá dentro, você toma um copo de água sem gelo, você acaba restaurando aquela temperatura que a amígdala ficou ali, a orofaringe, a parte superior, ficou ali 10 minutinhos, 5 minutinhos com aquela friagem, né? Tá? Aí você simplesmente limpa. Tá? Doutor, nós temos, né, como experiências que nessas épocas do outono e inverno, nesses meses, né, de outono e inverno, são muitas pessoas com resfriados, né, gripes. Por que isso acontece? Justamente por causa do resfriamento rápido, entendeu? As pessoas estão, por exemplo, o garoto sai da escola às 5 horas da tarde, tá? 5 horas da tarde está 28 graus. Ele sai correndo, brincando, só de manga de camisa e tal, e vai jogar bola com os amiguinhos. Nisso, das 5 da tarde às 7 da noite, a temperatura despenca de 27, 28 para 15, 16. Ele está tomando todo aquele ar frio. Essa friagem, esse ar frio, vai fazer o nariz escorrendo, mas ele não está sentindo, porque ele está com o corpo quente, ele está brincando, ele está correndo. Mesma coisa que a gente que está trabalhando um serviço braçal, ou mesmo a gente que está fazendo serviço de casa, alguma coisa, você não sente o frio chegando. De repente você fala, nossa, como está frio. Mas aquela friagem já está fazendo mal. Tá. Então, são algumas coisas. Primeiro, hidratar muito bem o corpo, porque no frio a gente não tem sede. Tá? E a sede é um sinal ruim, quer dizer, tem que estar tomando água o tempo todo para restaurar, porque a gente vai respirando mais rápido, vai perdendo líquido. Isso de um lado. E outro lado, lembrar que tem que aquecer o corpo. Tá? A hora que você sente frio, já passou a hora de botar blusa. Entendeu? Tá. Você tem que colocar a roupa porque vai esfriar. Não é que, nossa, eu estou sentindo frio. Nessa hora as veias já se fecharam, os vasos já se contraíram, o coração já está fazendo mais força para bombar, aí já está feito o problema. Então, você está percebendo que vai esfriar, já se agasalha, não é? É uma situação preventiva. Certo. Agora nós vamos falar um pouquinho da prevenção da gripe, né, do resfriado, ou seja, das doenças de inverno. Doutor, a vacina da gripe, devemos ou não ser imunizados? Sim, 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 sim. Por quê? Essa vacina ela é feita com o vírus morto. As pessoas falam assim, meu Deus, tive reação da vacina? Não, você já ia ter a gripe, tá? A vacina tem que ser tomada e ela é feita com o vírus morto, tá? E tem H1N1, H2N3, rinovírus, adenovírus, tem lá 5, 6, 7 vírus. As pessoas querem uma vitamina para aumentar a imunidade. Não existe. Não existe nada que aumente a imunidade. Mas e o zinco? Isso aí quando está baixo. Mas eu quero dosar o cálcio. Não precisa, tome leite, come ovo. Tá? O que precisa é tomar sol e tomar vacina. Quer aumentar a imunidade? Toma vacina. Se existisse uma vitamina, ia ter cura da AIDS. Se existisse uma vitamina que aumentasse a imunidade, ninguém ia morrer de Covid. Tá. Não ia pegar dengue. Tá certo? E por quê? Porque não existe isso. Nem medicamentos que aumentem a imunidade. Para quem tem imunidade deprimida é outra coisa. A pessoa tem lá um tumor, uma leucemia, uma doença, aí tem o medicamento, mas aí os glóbulos brancos estão lá embaixo. Quando a pessoa é normal, igual a nós, não tem nada que melhore a imunidade. Agora, a criança,
ela tem a imunidade de uma criança, que não é do adulto. Você não nasce sabendo falar, você não nasce sabendo andar de bicicleta. Tá? A imunidade da criança não é igual à minha, é igual à sua. Tá? É igual a de uma criança de 2 anos, basicamente isso. O senhor falou de imunidade, né? Mas assim, existem alimentos que ajudam a combater esse tipo de sintomas? Sim. O que o senhor tem aí para nos falar? Os chás caseiros, eles ajudam ou não? É mito? Isso é verdade? Alimentos, sim, as frutas, né? As frutas são riquíssimas em vitaminas, o ovo, as carnes, os legumes, as verduras, tá? São alimentos naturais que não contenham conservantes, não contêm coisas feitas em casa. Legumes, o chá, não é? A gente não acabou de falar que precisa aquecer? O chá vai aquecer, tá? Você toma um chá quente, você está aquecendo as vias aéreas. A gente vai tomar um banho quente, o vapor do chuveiro destranca o nariz. Tá. Você toma um chá quente, tá certo? Esse chá vai ajudar a desobstruir as vias aéreas, junto com o soro fisiológico para higienizar, você está desobstruindo e respirando. Então, tudo isso são coisas. O que não funciona é esfregar aqueles negócios na sola do pé, eu não posso falar o nome do remédio, mas todo mundo conhece. Aquilo é cheiroso. Aquilo tem um cheiro que descongestiona. Então, para respirar aquilo, ajuda a destrancar o nariz. Quando a mamãe passa lá no peito, o remédio não entra no peito, só que a criança está respirando aquele cheiro. Então, o cheiro que ela está respirando da substância vai destrancar o nariz. Mas você pode passar na mão e ela respira. Não adianta nada passar na sola do pé e tal. Antigamente fazia um escaldapé, lembra? Punha a bacia com água fervendo, o cara esquentava o pé. Aí sarava da gripe. Não, ele ficava respirando o vapor que subia. Aí destrancava o nariz porque ele fazia inalação. Agora o pé tem que ficar quente. É importantíssimo manter o pé aquecido, porque você faz com que o coração faça menos força para bombar o sangue. Por que os infartos, os derrames acontecem mais no inverno? Porque a pele fica branca, porque os vasos da pele ficam todos contraídos, fica uma quantidade enorme de sangue circulando com as veias endurecidas porque está frio, e o coração tem que fazer uma bruta de uma força muito maior para mandar o sangue para o pé, para mandar o sangue para a cabeça. Se tiver um vasinho ali meio entupido, vai romper no coração, vai romper. Tá? Esse é o grande problema. Aquecer o corpo, as veias se dilatam, fica com a mão vermelha e as coisas, se diminui a necessidade a gente chama de débito cardíaco, a força que o coração está tendo. Tá, interessante isso. Bom, nós falamos um pouquinho de prevenção, né? Algumas coisas sobre mitos e verdades. Agora, acho que para a gente encerrar esse bate-papo, eu faço uma pergunta. Doutor, quando a criança está com febre, não passa febre, aqueles sintomas gripais, mas quando assim nós que somos mães, principalmente, ficamos muito preocupados, né? Que a criança parece que não há uma melhora. Quando que a gente tem que correr com isso? Qual é o sintoma que a gente tem que rápido procurar um pronto-socorro, né? Enfim. Uma coisa é diferenciar quentura da gripe de febre, tá? Quando você está gripado, o corpo fica mais aquecido um pouco, 37,2, 37,3. Isso é quentura da gripe, dá um banho só e aguarde. Febre é uma temperatura 37,7, 37,8 para cima, de repetição, não é uma febre. Uma febre no final da tarde de 38 não é nada, tá? Teve uma febre, aquele horário que todo mundo vai ter febre mesmo, das 7 às 9 da noite e tal. Dá o antitérmico e aguarda. Quais são os sintomas que são indicativos de complicação? Febre de repetição, que é aquela que fica voltando de cada 4, de cada 6 horas, por mais de 12, 24 horas. Mau hálito, aquele bafinho de onça que a gente brinca, que é aquele hálito pútrido, né? Significa que aquele catarro já está apodrecendo e pode grudar ou já está grudado. E vômito. Mas não aquele vômito que ela tosse e bota o catarro, é vômito mesmo. A criança tem náusea, está ansiada, falta de ar, desconforto respiratório, quando está com fôlego curto. Então, para falar um português mais simples, febre de repetição, mau hálito, ânsia de vômito e falta de ar. Esses 4 sinais são indicativos que essa criança precisa ser medicada.
Não precisa ser necessariamente os 4, um ou outro, ou 2 ou 3. Tá. Não tendo isso, desobstruir as vias aéreas, limpar o nariz, pode fazer inalação. Se vocês souberem usar aquela lavagem, tem que saber usar direitinho por conta do quê? Se você joga errado, vai soro para o ouvido, vai soro para o rosto, depois vai no consultório com dor de ouvido, com sinusite. Calma lá, se você souber, treina bem, treina direitinho, vê lá no YouTube como é que faz a lavagem do nariz, aprende. Pronto, lavou o nariz bonitinho, tá tudo limpinho, não tem febre de repetição, não tem mau hálito, não tem ânsia de vômito, não tá com falta de ar, acabou, não precisa de médico. Não precisa de remédio, só limpar e acabou. Pode ficar tranquilo. Obrigado, doutor Luciano. Esclareceu um pouquinho pra gente, né? né? Estou à disposição para ajudar vocês e ajudar a população no que for possível, porque isso também me ajuda a crescer, a aprender a falar. Né? Fácil. Sempre muito educado, doutor Luciano. Mais uma vez agradeço. Eu que agradeço, Bia, é um prazer estar com você.